E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, eu espero que você e sua família estejam bem. Eu estou muito feliz por estar participando desse congresso, 17º Congresso Apologético Nathanael Rinaldi. É uma pessoa que eu gostaria de ter tido o prazer de conhecer pessoalmente. Infelizmente, não foi possível, por, enfim, diversas razões de tempo, espaço, principalmente porque eu estava no Adventismo do Sétimo Dia durante o período mais alto, vamos dizer assim, onde a voz dele estava mais expandida aí no Brasil e também pelo mundo. E infelizmente nós perdemos esse homem valoroso que deixou um legado do qual nós estamos aqui dando continuidade. Eu digo para o pastor Martinez sempre que nosso objetivo é dar continuidade ao caminho do qual eles já traçaram, eles já abriram a picada, né, no meio da mata. Nós estamos aqui passando por esse caminho e também facilitando o acesso a mais informações. Então, eu sou muito grato pelo convite. Muito obrigado, pastor Martinez. É uma honra participar desse congresso. E no dia de hoje nós vamos bater um papo sobre Adventismo, o que não é incomum dentro do âmbito, do aspecto, né, em geral, da vida e do legado do pastor Nathanael Rinaldi. Então é muito importante para mim hoje, durante todo esse período do qual fiz parte do Adventismo, hoje estar ajudando pessoas nesse despertamento, nesse despertar com relação ao Adventismo. E caso você nunca tenha sido Adventista, caso essa não é a sua realidade, nunca foi, nem sua família, nem nada, ajudar você a ter uma estrutura informativa para a proteção não apenas de você mesmo, como caso você seja um líder eclesiástico, um pastor, um bispo, um presbítero, ajudar essas pessoas a se proteger com relação ao Adventismo. Muito bem. Nosso papo de hoje é o perigo do Adventismo do sétimo dia. Eu deveria falar os perigos, né? São muitos, e principalmente deveria ter adicionado no século XXI, que é um âmbito bem específico para o tempo que nós estamos vivendo no dia de hoje, tá? Então eu vou abrir um pouco aqui de uma forma um pouco maior para que você possa ter acesso às informações. Não serão muitos slides, não será uma apresentação muito longa, mas eu acredito que será uma apresentação importante para você ter em mente como se proteger do Adventismo de uma forma prática, no entanto, entendendo a funcionalidade, o mecanismo do que é o Adventismo do sétimo dia, ok? Bom, meu nome é Rodrigo Custódio, eu sou publicitário estrategista em marketing e branding e também pesquisador. Sou diretor do projeto Para Que Possamos, que é um projeto que começou recentemente, menos de 8 meses, no YouTube, com o objetivo de produzir documentários que ajudem as pessoas a compreender o que de fato é o Adventismo do sétimo dia. Aqui está meu Instagram, Rodrigo Custódio, e também o e-mail oficial do Para Que Possamos, paraquepossamos@gmail, que é sem o U e sem o E, só a letra Q, paraquepossamos@gmail.com. Nós temos o site também, paraquepossamos.com.br. Muito bem. Tenho alguns agradecimentos importantes. Quero agradecer principalmente a Deus, né, por ter me libertado com relação ao Adventismo. É muito importante falar sobre isso. Essa libertação não é algo que acontece de forma simples. Vocês vão ver isso no decorrer dessa apresentação. E essa libertação vem única e exclusivamente da parte de Deus, ok? Quero agradecer a minha esposa Denise Klein, que é meu suporte, meu coração, meu suporte para literalmente tudo. Sem o suporte da sua família, da sua esposa, seria impossível, seria inviável desenvolver um projeto relevante. Então, como a gente diz, ela é realmente uma escolhida por Deus, um presente de Deus para mim. Então, eu agradeço muito. Quero agradecer também ao pastor e amigo João Flávio Martinez. Muito obrigado pelo suporte, pelo convite e pelo apoio também pastoral com relação ao Para Que Possamos e a minha pessoa principalmente, e também a todo o time do CACP. Muito obrigado a todos vocês. E também a todos que apoiam direta ou indiretamente o projeto Para Que Possamos, tá bom? Legal. Um pouco sobre mim, rapidamente. Então, eu nasci na Igreja Adventista em 1982, batizado oficialmente em 92. Todos os meus pais, tanto o meu pai quanto a minha mãe, são evangelistas adventistas voluntários até o dia de hoje. Tenho 3 irmãos, na verdade, uma irmã e 2 irmãos. Todos eles são adventistas, consideram-se adventistas. No entanto, o meu irmão mais novo
Eu acredito que ele não é mais oficialmente adventista, mas eu não posso falar por ele, é claro, ele somente pode dizer por si próprio, mas hoje, atualmente, há algum tempo já ele atua como ministro de louvor numa igreja evangélica na Califórnia. Então isso, desde um bom tempo, tem trazido a ele uma nova experiência, acredito, com Cristo. Então eu coloco aqui ele entre os meus irmãos como adventista, mas na minha posição pessoal, isso pode ser que tenha mudado oficialmente em algum período, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, né, de apresentar. Eu também atuei como voluntário em diversas igrejas adventistas na Grande São Paulo, como diretor jovem, diretor de comunicação, diretor de mídia, diretor de música, líder jovem de campo. Também atuei como consultor contratado nas áreas de estratégia de comunicação e expansão nas 3 maiores conferências da IASD, nos Estados Unidos e também no Brasil, diretor de comunicação online para conferências de expressão portuguesa e desenvolvimento também de mídia. Eu ofereci consultoria pastoral nas áreas de estratégia, de estrutura de culto, evento e evangelismo regional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, incluindo também a questão de expansão de igrejas, crescimento de igreja. Eu tenho uma larga experiência nos principais mecanismos de alcance, comunicação e estratégia da IASD, a nível divisional e também de conferência geral. Atuei diretamente com presidentes de conferências internacionais e na criação de campanha de alcance em massa, desenvolvendo campanhas de endomarketing direto para a rede de obreiros e funcionários, incluindo TV Novo Tempo. Criador da página do Facebook com maior engajamento adventista até a data de hoje, que foi uma página no Facebook chamada IASD News, alcançava mais de 50 milhões de pessoas todos os meses, e hoje, entre adventistas e evangélicos, e hoje ela se tornou a página para que possamos. Eu despertei com os estudos dedicados à história do adventismo nos Estados Unidos. Eu deixei o adventismo mentalmente em 2020 e fisicamente em 2022 atuando, literalmente atuando. Eu atuava na igreja adventista como ministro de louvor, mas no caso, e de comunicação, mas no caso agora eu congrego na Igreja Batista aqui em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Então, basicamente, esse é o resumo básico, rápido, de quem sou eu, minha história desde o adventismo até o despertamento em 2022, oficialmente, mas desde 2020 já questionando e estudando sobre a igreja adventista. Muito bem, vamos avançar então para nosso primeiro slide, que é um slide que eu considero extremamente importante logo de cara para você que está assistindo essa palestra, porque caso você não seja adventista, caso você seja um pastor, presbítero, líder eclesiástico, não é adventista, é importante que você saiba e tenha acesso a essas informações. A estrutura primária da Igreja Adventista com relação ao evangelismo e alcance de membros é a retirada de membros de outras igrejas para a Igreja Adventista. Lembre-se disso. A Igreja Adventista primariamente deseja que membros de outras igrejas passem a ser adventistas. E não importa se é pastor, se é membro leigo, se é diácono, se é obreiro, não importa. É a transição da igreja evangélica para o adventismo. E em 1980, só para mostrar para vocês como isso é velho, antigo, existia uma estratégia chamada Preach. E Preach significa pregar em inglês, tá? E esse movimento Preach acontecia através de um periódico da revista Ministry. A revista Ministry ainda é uma revista muito importante para pastores adventistas, mas eles desenvolveram um projeto com 250 mil pastores não adventistas para os quais eles enviaram essa revista. Essa revista tinha o objetivo de apresentar para os pastores evangélicos quais eram as posições da igreja adventista, os valores, e principalmente tentar fazer com que uma ponte fosse criada entre o adventismo do sétimo dia e esses pastores, tá? Esse projeto deu muito certo, na verdade. Muitos pastores de igrejas pequenas, a gente está falando de igrejas aí na casa de 80, 100 membros, transicionaram do movimento evangélico, independente de qual seja a igreja, para o adventismo, e muitos deles trouxeram igrejas inteiras para dentro do movimento adventista através da conversão do pastor. Então essa é uma estratégia que acontece até hoje, é claro, por canais diferentes, métodos diferentes, mas é um alerta para você que esteja assistindo essa palestra, para que você entenda que a Igreja Adventista apresenta uma estratégia de conversão
para membros que já pertencem a outras igrejas. E logo, logo você vai entender por que isso, ok? Mas eu quero me aprofundar nessa matéria, voltar aqui só para mostrar para vocês que a matéria é da Adventist Review de 1980 e logo na coluna da direita, que nós vamos ler agora, fica a explicação do que é esse projeto. Vamos lá. Isso de 1980, tá? Um dos programas mais emocionantes da igreja atual é o projeto Preach. Mais de 250 mil ministros de outras religiões recebem todas as outras edições da revista Ministério. Embora a maioria deles esteja na América do Norte, também é compartilhado de forma limitada com ministros não adventistas internacionalmente. O interesse que demonstram é grande e os resultados até agora têm sido muito encorajadores. Em adição ao trabalho, preste atenção nisso, que a própria revista está fazendo para chegar a esses ministros, foram realizados cerca de 80 seminários de um dia que foram muito bem recebidos. Muitos dos presentes solicitaram ainda mais seminários. Planejamos mais no futuro. Nós somos muito gratos aos administradores que viram a importância desse projeto e deram o seu apoio financeiro para o sucesso do projeto Preach. Então aqui você tem um resumo do que é o projeto. Enviar para 250 endereços específicos de pastores que são de outras religiões. No caso, eles consideram outras religiões, podem ser religiões, por exemplo, como cristãs e não cristãs, que receberam esse material. E os resultados têm sido muito bons, foram muito bons para o Adventismo. E eles até desenvolveram mais de 80 seminários de um dia. Ou seja, você realiza um seminário e ainda traz mais pessoas, não apenas os pastores, mas também os membros. Então, essa estratégia de alcance, eu já digo logo de cara para você, pastor evangélico, que muitas vezes tende a criar uma relação, desenvolver uma ponte amiga, estender a mão para o movimento adventista. Lembre-se que o interesse primário deles é converter você para o adventismo. E através da sua conversão, eles têm certeza de como uma pessoa de influência que você é, você com certeza irá atrair outras pessoas junto com você, tá? É uma armadilha onde a igreja adventista se apresenta como uma igreja comum, mais uma igreja evangélica, principalmente para a conversa do âmbito pastoral. Fora isso, tem a questão também dos benefícios de ser um pastor adventista quando você vem de uma outra igreja, de uma outra religião. Por exemplo, os benefícios, os salários, as regalias, tudo isso chama muita atenção de muitos pastores. Eu entendo isso, porque eu vi isso acontecendo muitas vezes, pastores deixando igrejas evangélicas para ter uma segurança financeira dentro do adventismo, sem mesmo acreditar nas doutrinas da igreja, apenas como foco de projeto de carreira, como foco financeiro, basicamente, devido à estrutura muito bem estabelecida da igreja adventista, que tem sido, através dos anos, na oferta também de estrutura financeira para os seus funcionários. Então, esse é um ponto que é levado em consideração muitas vezes. Existem pastores no adventismo que não acreditam em absolutamente nada do que a igreja prega, mas eles estão ali única e exclusivamente porque eles garantem uma estrutura melhor do que se talvez estivessem fora. Então, existem centenas de interesses, não apenas a conversão em si, mas também outros fatores que atraem pastores para essa relação mais próxima com o adventismo do sétimo dia. Vamos lá. Nesse slide dá para entender de forma muito simples qual é o objetivo. Peixe, na verdade, ele já está num aquário. Esse aquário pode ser uma igreja batista, pode ser uma igreja metodista, pode ser uma igreja presbiteriana, assembleia. Não importa qual seja o aquário, a linha e o anzol vão sempre cair dentro da igreja. A igreja adventista tem uma dificuldade muito grande em converter pessoas que não são cristãos ou que não têm uma abertura para o cristianismo, uma simpatia com Jesus Cristo. Então, a igreja adventista tem uma dificuldade muito grande em conversar com pessoas que não são do meio cristão, porque o universo da mensagem adventista é extremamente específico e para a pessoa que vem completamente fora do ambiente cristão, evangélico, é uma mensagem muito, muito complexa de ser compreendida e também muito ácida dentro do seu escopo. Então, pescar pessoas em aquários que sejam já de pessoas pré-moldadas do ponto de vista de sim, eu aceito Jesus Cristo, sim, eu aceito que a cruz, o sacrifício de Cristo, creio que Jesus vai voltar, creio que existe um céu, creio que Deus nos ama, etc. Creio que Deus existe, basicamente. Esse tipo de ambiente
facilita com que a Igreja Adventista coloque todas as heresias no topo dessas crenças e fisgue esse peixe que está no seu aquário de forma desprotegida. Então, é muito importante. E não acredito, pastores e membros podem estar desprotegidos. A questão é que os anzóis são diferentes para cada tipo de peixe. Então, esse aquário, que é no caso a sua igreja, a sua comunidade, meu irmão, ele precisa ser protegido. Ou você vai passar por um processo que pode ser que não tenha volta. Vamos falar sobre esse processo? Então tá bom. Qual é o processo que a Igreja Adventista desenvolve para que você seja pescado por anzóis talvez diferentes? Mas vamos falar agora especificamente do membro, tá? Primeira etapa, nós chamamos de equalização, o adventismo cenográfico. O que é a equalização? É uma estratégia de fazer com que a Igreja Adventista se pareça com uma igreja evangélica normal, tá? E eu acredito que eu estou falando aqui com pessoas que já têm uma noção, uma ideia do que é o adventismo, onde estão as heresias, onde estão os erros, os arcabouços cheios de teias de aranha e perigos. Eu creio que a audiência que está nos assistindo é uma audiência que já tem um conhecimento relativo com relação ao adventismo. Portanto, eu não vou me aprofundar nos pontos heréticos do adventismo, mas na estratégia primariamente, tá? Então, o motor estratégico da Igreja Adventista, qual é? A primeira etapa é a etapa da equalização. Se o membro evangélico nota que existe uma diferença gritante entre a igreja dele e o adventismo, automaticamente o membro evangélico vai hesitar em dar o passo de alteração e mudar da igreja, por exemplo, sair da igreja batista e para adventista, sair da assembleia e para adventista. Se ele visualizar logo de cara que existe um Grand Canyon, um vale muito grande de diferenças entre esses dois universos, ele automaticamente vai evitar passar por esse vale, por essa transição, por essa transformação. Por isso que a etapa número 1 no adventismo é a equalização. Você precisa fazer com que a igreja adventista seja vista como uma igreja evangélica. Como eles fazem isso? De forma muito simples. Eles têm aqui várias ferramentas e nessas ferramentas estão incluídas, eu vou chamar aqui de a proposta adventista, antes de se batizar na IASD, antes de entrar, antes de pular na água e ali ser batizado por um pastor adventista, você é equalizado, você precisa sentir que não, eu não estou viajando de um ponto muito distante para o outro. Basicamente, nós estamos falando só de sábado e carne de porco e café, basicamente é isso, essas são as diferenças. Então, quanto mais isso é repetido e repetido, mais fácil fica da pessoa transicionar do ponto A para o ponto B. Quais são essas ferramentas? Vamos lá. TV Novo Tempo, por exemplo, o Adventismo Evangélico, eu vou chamar assim, como etapa número 1, né? A TV Novo Tempo, que é um canhão de produção de conteúdos, e na grande maioria, 99,9% deles são baseados em uma proposta evangélica, ok? São de linguagens evangélicas, são sermãos que você vai ouvir em qualquer outro local aí, qualquer outra igreja, falando, pregando sobre a graça, sobre o perdão de Cristo, sobre a volta de Cristo, normal, tudo bem. A música é algo muito importante, tem aqui a foto do Quarteto Arautos do Rei, que é um grupo histórico da Igreja Adventista, muitos de vocês devem conhecer, é uma forma de alcance também, a música tem um poder muito grande, um fator extremamente relevante nessa equalização, tá? A qualidade da música adventista é muito boa, não estou falando das letras, eu estou falando da música, a música é muito boa. Evangelismo em massa, coaching agora é uma nova, né, dentro do adventismo, falando sobre coaching, sobre bem-estar, sobre inteligência emocional, então é uma coisa que traz uma equalização. Alimentação e saúde, por exemplo, falar sobre vegetarianismo, evitar aí comidas impuras, no caso voltando-se para Levítico, né? Você provavelmente vai ouvir sobre o consumo mais reduzido de carne ou completo, né, de carne, de açúcares e assim por diante. E também a estratégia dos porta-vozes, né, ou o porta-voz principal da Igreja Adventista, no caso o Rodrigo Silva, como sendo um porta-voz da Igreja Adventista, tendo entrada, tendo espaços, muitas vezes, eu posso dizer, uma grande maioria das vezes, dentro do universo evangélico, tá? Então, esse é um pacote muito atrativo. Esse é um pacote muito atrativo, porque eles trazem arte,
eles trazem um diálogo falando sobre cruz, sobre graça, eles trazem bem-estar, eles trazem o coaching sobre inteligência, tanto da área emocional como a área financeira, para empresas, familiar. Então você tem agora todo esse pacote e para ainda ficar mais sério, eles criaram a estratégia dos espaços Novo Tempo. Então, antes de mostrar para vocês, eu vou falar o seguinte, por exemplo, você tem uma igreja batista, né? Então você está lá, a placa da igreja, Igreja Batista, alguma coisa, por exemplo, né? Ou Primeira Igreja Batista de Curitiba, ou Primeira Igreja Batista do Recife, né? Aí você tem lá Segunda Igreja Batista, ou Igreja Presbiteriana. Você tem a marca, você tem o nome da igreja ali na frente da igreja. A Igreja Adventista, para você ter uma ideia do desespero em tentar se equalizar com a questão evangélica, eles começaram agora a chamar os templos oficiais de espaços Novo Tempo, porque eles têm a TV Novo Tempo e agora as igrejas se transformaram em espaços Novo Tempo. Então vou tirar alguma aqui, mostrar para vocês algumas fotos. Ó. Isso aqui é uma foto de uma frente de igreja. Como você vê aqui do lado direito na fachada, vou até ampliar um pouco para vocês verem aqui. Vou colocar aqui no destaque. Aqui para você ver, nessa parte branca da fachada, tem o nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, na outra coluna do lado esquerdo, é escrito Novo Tempo, ou Espaço Novo Tempo. Aqui você vê como eles colocam os logos agora. Então, o logo vem Igreja Adventista e Espaço Novo Tempo. No caso, é Praia da Costa, essa localidade, né? E aqui tem outro exemplo, Espaço Novo Tempo. São igrejas adventistas do sétimo dia, mas repaginadas com uma perspectiva, com um ângulo, né? Vamos dizer assim, mais voltado para o evangelismo da TV, da mídia da igreja adventista. Muito bem. Então, voltando agora para a nossa conversa, o nosso pacote, ou o pacote que nós podemos analisar aqui como sendo o pacote evangélico adventista, contém todos esses elementos. Então, quando você vê um membro da sua igreja, de uma forma ou de outra, se envolvendo com o adventismo, o que você vai ver ali não é nada mais, nada menos do que um pacotão onde ele é atingido por alguma dessas áreas. Às vezes ela está querendo perder peso. Então, ela pegou um conteúdo online no YouTube que fala sobre dicas de receitas, né? De perda de peso. Dali ela vai para a TV Novo Tempo, de onde veio esse conteúdo original. Na TV Novo Tempo ela assiste 3, 4 programas, cai num programa sobre estudo da Bíblia, ela pega um estudo bíblico rápido ali de 1 hora, 2 horas, assiste mais 3, 4 programas e passa a assistir a Novo Tempo. Dali ela procura um espaço Novo Tempo dentro da cidade dela e a partir daí ela passa a ser um frequentante físico aos sábados de uma igreja adventista, o que começou ali numa conversa de uma receita para perda de peso. Você entende o que eu quero dizer? Então esse funil é um funil muito bem construído que pode acontecer através da música, através do coaching, através de evangelismo, seja ele qual for, mesmo através do Rodrigo Silva ou do Arautos do Rei. Ok? Muito bem. Vamos falar sobre o funil. Qual o funil, então? Então, antes de você se batizar, voltando aqui rapidamente, esse é o pacote. Então, vamos supor que você agora, através desse pacote, você se interessou em descobrir mais o que é a igreja adventista. Muito bem. Qual o próximo passo? O próximo passo é você entrar no funil. E o funil adventista é muito simples, ele vem de 2 origens. Você cai no funil através ou da TV Novo Tempo ou Rede Novo Tempo, ou você cai no funil através de evangelismo dos próprios membros ou das igrejas, né? Então a primeira coisa que você tem que entender é que você vai assumir um compromisso com a igreja através da sua ficha batismal, que é uma ficha onde você tem que aceitar vários itens especificamente da igreja adventista que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem participação nenhuma da Bíblia. Aliás, eu tenho um vídeo para que possamos no YouTube, apenas dedicado para a ficha batismal. O pastor Martinez também no CSP tem um vídeo dedicado sobre a ficha batismal, onde a igreja obriga que você creia ou aceite ou concorde com diversos itens antes de você ser batizado. Okay? Isso não é bíblico. E aí você precisa concordar com uma dezena de itens para que você possa fazer parte oficialmente da comunidade. Então, a primeira coisa, você tem que aceitar tudo isso aqui. Lista pode ser Ellen White, você não vai usar brincos, não vai usar joias, você não vai comer carne de porco, você não vai comer frutos do mar, você vai acreditar que Ellen White é o espírito da profecia. São várias questões que estão dentro dessa ficha batismal, que inclui a guarda do sábado, Ellen White, a reforma de saúde, o decreto dominical e assim por diante. Então, todos esses ângulos aqui, todos esses itens desse funil
vão, de uma forma ou de outra, de acordo com o Adventismo, te levar ao caminho da salvação. No Adventismo, a salvação nunca é garantida. Você não está salvo, você precisa se manter salvo. Esse é o grande ponto que a igreja prega. Nós vamos avançar aqui agora. Depois que você se batiza na igreja adventista, você passa por esse funil, vamos então para o guisado adventista. Eu falo do guisado porque eu me lembro de Jacó e Esaú. Jacó estava lá cozinhando, Esaú estava com fome e ele abriu mão da primogenitura dele por um prato de comida. O que muitas pessoas fazem é abrir mão da liberdade que eles têm em Cristo, do evangelho de Cristo, por algo que a igreja adventista promete que vai acontecer, como se fosse um tipo de garantia. Então esse guisado adventista, após você se batizar, contém o quê? Convencer que agora você pertence à única igreja correta do planeta Terra, todas as outras igrejas são erradas, e que além disso, você é o herói, você tem uma profetisa, você tem um vilão, você tem uma arma e você tem um sinal para a volta de Jesus. Parece confuso agora, mas eu vou explicar de um jeito mais tranquilo para você entender. Aqui na foto você tem Ellen White, você tem o Papa atual, Papa Francisco, e uma foto dos 10 mandamentos. E esse aqui, após você se batizar, você recebe todos esses itens como sendo características agora de você como adventista. Vamos para eles. O principal item do adventismo, logo depois que você se batiza ou antes, ferramenta também de evangelismo, é o livro O Grande Conflito. Mas para que você faça parte dessa comunidade, para que você pertença ao adventismo de uma forma ou de outra, você precisa incorporar dentro da sua mente todos esses elementos que eu falei anteriormente. Você é o herói, você tem uma profetisa, você tem um vilão, você tem uma arma e você tem um sinal. Tá? Vamos lá. Qual é o contexto? Como é que isso pode ser englobado em um único elemento? Tá? Qual é esse elemento que pode ser englobado? Vamos para ele. Esse modelo cognitivo da igreja adventista, depois que você se batiza, segue os passos do livro mais importante para o adventismo, que é O Grande Conflito. No adventismo, você é o autor ou atriz principal da história entre o bem e o mal. Olha só como você percebe na capa do livro, né, a pessoa no centro, é um clima de guerra, um cenário de guerra, de destruição. No topo você tem o céu e aqui você está no ponto. E aqui no final parece um caminho, mas ele dá a impressão e dá a entender, no caso visualmente, como profissional dessa área, que é na verdade um triângulo, uma seta apontando para cima. Então você é o centro, você está no centro desse conflito, na verdade. Cristo não está no centro. Cristo não é o protagonista no Adventismo do sétimo dia. O protagonista no Adventismo do sétimo dia é você. Se nós avançarmos aqui agora, só para você ter uma ideia do quão importante é esse modelo cognitivo adventista, o livro Grande Conflito possui elementos primários que conduzem o adventista à falsa compreensão de que eles, no caso os membros, são os atores principais do conflito entre o bem e o mal e não Jesus Cristo, como eu acabei de falar. E a IASD irá imprimir e distribuir mais de 1 bilhão de livros nos próximos 3 anos. Esse aqui é uma pilha de livros que está do lado do pastor Ayrton Keller, que agora é vice-presidente, eu considero vice-presidente, mas o termo correto é secretário da Conferência Geral, e que provavelmente será o novo presidente dos adventistas no mundo. Okay? O Ayrton Keller aqui está do lado de uma pilha de livros do Grande Conflito, esse livro que você acabou de ver aqui agora. E por que esse livro é tão importante? Porque ele mantém, enforça e reforça, na verdade, o modelo cognitivo adventista de que você é o ator principal e que está tudo nas suas mãos. Olha só esse próximo exemplo. Qual o modelo cognitivo do Grande Conflito? É muito simples. Você é o herói, o membro, nós temos a profetisa, Ellen White, nós temos o vilão, o Papa, e nós temos a arma, que é a guarda do sábado. E nós temos o sinal, na verdade, secreto, né? Ou que seria o decreto dominical, mas é o sinal que nos dá a dica de que Jesus irá voltar muito próximo. Muitos acreditam que após o decreto dominical e o decreto de morte, são crenças adventistas, Jesus voltaria no máximo em 3 a 5 anos, no máximo. Então, as pessoas realmente no adventismo esperam e aguardam por esse decreto dominical, porque a igreja prega que será o sinal exato de que Jesus está muito perto de voltar em no máximo 5 anos. Bom, se você acha que Jesus vai voltar em 5 anos, com certeza você vai fazer o que for necessário
tudo que essa organização pedir para você fazer, você irá fazer. Mas eu quero que você preste atenção no contexto, tá? Esse é o contexto do modelo cognitivo do grande conflito. Vamos traduzir isso de uma forma mais ilustrativa para que você consiga entender como a mente do membro é trabalhada usando elementos que já são usados há muito tempo, que é no caso das histórias e de fantasia. Olha só que legal. Aqui eu tenho um pôster do filme O Senhor dos Anéis, ou do livro também, né? Os livros da série O Senhor dos Anéis, mas aqui especificamente do filme. E aqui nós temos a mesma estrutura. Nós temos o vilão, tá aqui no canto, que é esse demônio que está aqui no filme, que na verdade simboliza o Papa e a Igreja Católica. Nós podemos utilizar esse conceito. Nós temos um sinal, que é o decreto dominical. No caso, um sinal é quando o herói usa uma espada e a espada acende, e aí a espada mostra que as coisas ruins vão começar a acontecer, os inimigos estão por perto. Então, quando ele utiliza a espada e a espada encandece, você tem ali uma visão mais clara de que os inimigos estão por perto. Um outro sinal seria o olho, né? É um tipo de um olho que fica no topo de uma montanha que vê tudo. Então, nós precisamos usar esse exemplo do filme como sendo o sinal. Qual é a arma, que no caso do Adventismo é o sábado? A arma é o anel. Então, esse anel é como se fosse um tipo de arma, um tipo de ferramenta utilizada para combater o mal, ou para se defender, ou para ter poderes super especiais, que no caso da Igreja Adventista é a guarda do sábado. Nós temos aqui o mago do filme, que na verdade é um auxiliador. O mago ele vai abrindo o caminho, ele vai ensinando, ele vai facilitando o processo, ele vai mostrando coisas que estão invisíveis, ele revela coisas do mundo invisível, que ele, pelos poderes dele, né, você consegue ter um guia, como se fosse uma pessoa, um ser, uma entidade que está ali te ajudando a guiar, a passar por esse caminho até você chegar no destino final. E você tem no final o herói, que é o membro da Igreja Adventista, conectado a todo esse contexto, a todo esse conflito que está acontecendo dentro desse filme O Senhor dos Anéis. Então a estrutura que a Igreja Adventista coloca é exatamente essa, é a mesma estrutura de um filme, por exemplo. O ator principal é o membro, a profetisa é como se fosse uma mágica, né, ou o mago do filme, nós temos o vilão, nós temos a arma, a guarda do sábado, os 10 mandamentos, e nós temos também o sinal secreto, que é um sinal quando as coisas vão começar a acontecer, você sabe, quando isso acontecer, é porque Jesus vai voltar em muito breve, em poucos anos, ele estará de volta. Muito bem, avançando aqui então, qual a outra etapa? A etapa 2, que seria a solidificação. Então, você passou por esse modelo cognitivo, você acredita que isso realmente existe, você passa a acreditar que essa realmente é a história do que está acontecendo no planeta Terra, e você assume para você, como membro adventista, essa capa de super-herói. Você coloca, não, agora está na minha mão. Eu acredito no meu mago, eu acredito na minha profetisa, o vilão já está muito bem claro, explicado pela profetisa, o vilão já está muito bem identificado, eu já tenho a arma, eu guardo o sábado, estou garantido, e quando acontecer esses eventos aqui, a união de Roma com os Estados Unidos, o papado, etc., eu sei exatamente o que fazer, eu já tenho a arma secreta, eu não vou aceitar o domingo, não vou aceitar a guarda do domingo, vou permanecer com o sábado, vou levantar aqui a guarda do sábado como sendo a minha arma. Então o adventista, na hora que ele acredita nisso aqui, para você tirar ele dentro dessa situação é muito complexo, é muito difícil, porque ele se vê como se fosse no enredo de um filme. E a pergunta que fica é, onde está Jesus nessa história toda? Onde é que fica Cristo nessa história toda? Esse modelo cognitivo adventista é tão pesado, tão complexo, que Cristo literalmente desaparece e as pessoas nem percebem. Muito bem, vamos para a solidificação. Qual é a nossa identidade? Então, na hora que você acaba de se batizar, né, você se torna um adventista do sétimo dia, você passa a acreditar nessas verdades. Primeiro, naquele conceito que nós acabamos de falar, do filme, onde você é o super-herói, e agora você acredita em todas essas outras verdades aqui, entre aspas, né, verdades. Você não é mais um evangélico, você agora é um cristão. Você não é só uma pessoa que acredita em Cristo, você é mais que especial. Você é um remanescente, você é parte do povo escolhido. Você entende a Bíblia melhor do que qualquer outra pessoa e você está certo. E todos os demais estão errados. Então olha só o perigo de que fica literalmente, porque se você é o super-herói, se você é a pessoa que está no controle de toda essa situação, no controle de toda essa apresentação, imagina só quem são as outras pessoas. Quem são os batistas? Quem são os da Assembleia? Quem são
os presbiterianos, vocês não são nada. Nós temos a resposta, nós temos o espírito de profecia, nós temos as melhores informações do que virá no futuro. Só que acontece o seguinte, essa coisa que é muito boa no começo, que te diferencia dos outros, com o passar do tempo isso vai se transformando numa prisão mental. Isso vai se transformando num peso mental, numa corrente, uma bola de ferro que você vai arrastando, porque o tempo vai passando, e uma das piores coisas para movimentos sectários e falsos profetas é o tempo. E as pessoas vão envelhecendo dentro de uma jaula, dentro de uma cela de prisão mental, acreditando e repetindo isso como se fosse um mantra pessoal. Nós somos os remanescentes, o decreto dominical virá, Jesus está voltando, o Papa mudou, nós somos os remanescentes, nós somos os remanescentes, os outros são a Babilônia, ninguém mais presta, todos estão errados, nós somos os remanescentes. Isso vai repetindo e repetindo e repetindo na sua mente, até o momento que você solidifica isso de uma tal forma que você não consegue se ver fora dessa jaula, mesmo que seja uma prisão que esteja te fazendo sofrer. No final das contas, o controle mental, físico e espiritual é muito grande dentro do adventismo. E os adventistas trocam suas liberdades mentais, por exemplo, físicas, através da alimentação, e espirituais, em troca desses 3 títulos. Quais são? Somos o remanescente de Deus, temos o espírito de profecia e sabemos quando o mundo vai acabar. Porque se você sabe quando é o decreto dominical, você automaticamente sabe quando o mundo vai acabar, segundo o que Ellen White prega. E as liberdades, elas não são entregues à riveria, são entregues literalmente a líderes eclesiásticos e também à organização adventista, que é nada mais nada menos que um CNPJ. Essa é a foto do membro adventista depois que ele passa por todo esse processo, tanto do processo de equalização, onde nós somos literalmente parecidos com os evangélicos ao máximo possível, também no projeto, na fase, na etapa de manutenção, de estruturação das verdades com relação ao adventismo. Então você força na mente da pessoa essas mesmas mentiras o tempo todo. Então, voltando aqui rapidamente só no termo correto, nós temos a solidificação, que é a etapa 2, e a etapa número 1, como eu falei no começo, que é a equalização. Equalização e depois a solidificação. E no final, essa é a foto, esse é o estado do Adventista do sétimo dia. Somos salvos pela graça, mas nos mantemos salvos pelas obras. Pastores merecem ser tratados com mais privilégios que os membros. Não dar o dízimo é pecado e você pode perder sua salvação se seu nome passar no juízo investigativo. Guardar o sábado para a salvação é fundamental. Ellen White é nossa autoridade final para interpretar a Bíblia. O decreto dominical é a dica para a volta de Cristo e nós somos os remanescentes. Todas as outras igrejas são a Babilônia. Muito bem. Qual é o acordo que você faz com a igreja adventista? Primeiro, a ficha batismal, que é um acordo público com o CNPJ. O sábado, uma obra principal para ser salvo. Ellen White é intérprete da palavra de Deus. Reforma de saúde é a dieta que salva. E o decreto dominical é meu ato final para a minha salvação como herói da minha própria história espiritual. Antes, essa pessoa ela era livre, salva pela graça redentora de Cristo, livre em Jesus Cristo, justificada e vivendo sob a influência do Espírito, exatamente como Gálatas nos apresenta. Agora, depois que você passa para o adventismo, você pensa ser uma pessoa livre, você acha que você é livre. Você aceitou o sacrifício de Cristo, mas crê que precisa se manter salvo através da guarda do sábado. Não possui mais a certeza da salvação devido ao juízo investigativo. Você vive sob a influência da luz menor, Ellen White, e dos ensinamentos dela. Vamos para os pontos demográficos, então, para finalizar essa apresentação, que são importantes para você que não é adventista e precisa entender o cenário atual. O que toda essa estrutura de captação de membros gera na igreja adventista? Você pode estar se perguntando, nossa, mas a igreja adventista é uma igreja gigante, uma igreja mundial, tem muito dinheiro. Bom, a coisa não está bem assim. E eles estão começando a perceber que, além de envelhecer muito, a igreja adventista não está conseguindo mais se renovar em termos demográficos. Bom, esse rapaz aqui do lado direito é o David Tring, ele é um PhD na área de pesquisa e história da igreja adventista, ele é responsável pelo Centro de Pesquisas e Centro de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da Conferência Geral do Sétimo Dia, chamado ASTR. E o gráfico que você está vendo aqui mostra o número de membros que existem na igreja adventista no mundo todo, ok? Nós estamos falando do planeta Terra inteiro, tá?
2016 até 2023. E você vê literalmente um crescimento. Está ali, ó, é notório. Você vê um crescimento, não é um crescimento muito grande, é um crescimento, vamos dizer assim, bem razoável, para falar o mínimo, mas você vai entender isso de uma forma mais prática agora. Com relação à população, o ângulo de população para membro adventista, entre população e membro, esse é o cenário até 2022 da Igreja Adventista. Então, na América do Norte, tinha um adventista, na verdade tem um adventista para cada 305 habitantes da América do Norte. Na América Central, 82 para 1, na América do Sul, 137 para 1, na Europa, na verdade, 2.049 para cada um adventista, na África 144 para 1 e na Ásia 1.263 para 1, incluindo a Oceania 70 para 1. Então, essa é literalmente, né, se nós formos dividir aqui com relação a todos os membros da Igreja Adventista no mundo, segundo o Dr. David Trim, ele apresenta uma média global de 94, 95 mil pessoas por membro adventista. Então, dessa forma, você consegue realmente visualizar o tamanho da Igreja Adventista, que nem é tão grande assim. A Igreja Adventista, se pegarmos todos os membros da Igreja Adventista do mundo, todos eles cabem na Grande São Paulo, para você ter uma ideia. Então, não é uma organização grande, como muitos pastores ou evangélicos acreditam, historicamente, simplesmente pelo fato de a igreja falar assim, nós somos uma igreja mundial, nós temos presença na maior parte dos continentes, etc. Não, realmente isso é verdade. Mas o preenchimento de membros adventistas no mundo é extremamente baixo. Extremamente baixo. Nós estamos falando de 22 milhões de pessoas no mundo todo. Mas a coisa piora um pouco. Olha só, a saída de membros dentro da janela de 3 anos. Olha que interessante. Desde 1965, esse gráfico apresenta, desde 65 entraram 43 milhões de pessoas, passaram, na verdade, 43 milhões de pessoas pelo Adventismo, das quais 25 permaneceram, no entanto, 25 milhões, no caso, por enquanto, 18 milhões e meio de pessoas deixaram a Igreja Adventista. Hoje, se nós pegarmos todos esses números, desde 65, incluindo esses números aqui globais, nós estamos falando de para cada 5 membros que entram na Igreja Adventista, na média, 5 vão sair, incluindo os dados atuais de 2023. Lembre-se que nesse gráfico e no gráfico anterior não estão incluídas as mortes das pessoas, ok? E leve em consideração que a Igreja Adventista é uma igreja que, na grande média, no planeta todo, é uma igreja de pessoas com mais de 55 anos. Na grande média. É uma igreja que já tem uma média idade partindo para a terceira idade na grande parte do planeta Terra. Então, mais de 18 milhões de pessoas abandonaram a Igreja Adventista e ficando apenas uma média aí de 5 para 5 entre entradas e saídas. Olha que interessante. Essa aqui ela é uma linha do tempo com relação a membros que deixaram o Adventismo, desde 2007 até o ano de 2022. Então aqui você vê que a Igreja Adventista tem perdido muitos membros dentro de um ciclo padronizado. O que isso significa? Que existem épocas em que a Igreja Adventista consegue atingir um número grande de entradas, no entanto, as perdas são praticamente equivalentes. Então, se você perde 5 e entram 5, literalmente você fica na média, você fica elas por elas. Você não consegue avançar ao crescimento da sua igreja. E para piorar, se a sua igreja não é uma igreja jovem, na verdade é uma igreja mais velha, o que acontece é que as mortes vão impactar ainda mais o número de saídas ou as perdas dos membros. Essas perdas que você está vendo na sua tela são de pessoas que saíram, que decidiram deixar o Adventismo. Não estão incluídas as pessoas que faleceram. Agora, eu vou te mostrar um padrão. Quando a gente olha para esses gráficos, você precisa entender a padronização. E como essa padronização está acontecendo nos últimos anos. Olha só que interessante. Percebe essa padronização? Nesse mesmo gráfico, nós temos aqui uma padronização de perda maior, crescimento de perda 2010 a 2013, crescimento de perda 2016 a 2018, e agora um grande pico de crescimento de perda 2020 a 2022. Você percebe que é o mesmo padrão? Perde, depois eles ganham um pouquinho, perdem, depois eles ganham um pouquinho, perdem. E cada vez que eles perdem, eles vão perdendo mais. Cada vez
mais. Agora, Rodrigo, por que isso está acontecendo? Né? Por que isso está acontecendo? Porque a estrutura da mensagem da Igreja Adventista não se sustenta. E terminando aqui essa apresentação, quero deixar para você algumas mensagens bem claras. A Igreja Adventista, na verdade, acreditou, seus principais fundadores acreditaram na proposta de Guilherme Miller, de William Miller, em 1844, sobre as 3 datas da volta de Jesus. A questão é que a decepção de 1844 se transformou numa estratégia muito pior após 1859. Então a Igreja Adventista não marca mais datas para a volta de Cristo desde um pouco antes de Ellen White morrer, porque eles aprenderam tecnicamente a lição sobre não marcar datas. No entanto, eles criaram um sistema que é como se fosse marcar datas, mas é baseado literalmente num evento específico. Então nós temos 1844, o grande desapontamento, 3 datas marcadas para a volta de Jesus, nenhuma delas deu certo, todos nós sabemos disso, mas agora nós precisamos de uma outra estratégia. Então nós vamos criar um token, né, como se fosse um sinal mencionado ali um pouco antes, que significa o decreto dominical. Esse sinal agora vai ser como se fosse a nossa nova volta de Jesus, tá? Como isso é estruturado? Olha só, após 1859 o foco agora é um evento que se chama decreto dominical. E após 1859 o foco agora é nesse evento, que tem características muito bizarras. Por exemplo, nesse evento específico, ele não possui nenhuma garantia bíblica de que ele irá acontecer. 2, ele não está presente em nenhuma lista de eventos pré-segunda vinda de Cristo que Jesus mesmo mencionou na Bíblia. Ele não está presente na interpretação básica nem da igreja primitiva ou do movimento protestante. Ele é dependente de governos humanos. Ele aponta para uma perseguição por causa de um dia da semana e não uma perseguição por causa de Cristo. E ele é determinante para a salvação ou perdição. Então, ele é como se fosse um evento. Ele é um evento tão bizarro, todo destruído em termos de estrutura, e as pessoas acreditam porque é como se fosse uma forma de garantir que você vai saber exatamente quando Jesus vai voltar. Repito, o decreto dominical para os adventistas é um sinal de que a volta de Cristo Jesus está dentro de um período entre 3 a 5 anos. Ok? Nós sabemos de algo, e aí vem a percepção adventista, né? Nós sabemos de algo que irá acontecer, que é determinante para a salvação, e se você ficar conosco, aí diz a Igreja Adventista, e seguir nossas instruções, suas chances de ser salvo aumentam em 100%. Então essa é uma proposta muito boa para o adventista. Essa é uma proposta muito interessante, muito confortável. Eu pertenço a uma igreja que vai me dar as instruções exatas de como ser salvo. Minhas chances são de 100%. Basta eu negar a guarda do domingo e eu vou ficar selado por Deus, garantido para a salvação. O único problema é que a igreja adventista não sabe quando isso vai acontecer. E eles evitam dizer o quando justamente para te prender dentro da igreja o máximo possível. Porque eles falam, breve virá, breve Jesus virá, maranata, 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 o Senhor logo vem, maranata. Ok? Esse mantra é repetido dentro do adventismo para que você, olha, eu não sei, pode ser amanhã, se trocar um papa hoje, o que vai acontecer comigo? É melhor ficar por aqui. E se acontecer uma guerra e trocar um governante, esse governante agora ele manda a gente guardar o domingo, é melhor ficar por aqui, porque eu sei, eu confio que a igreja adventista tem as instruções corretas do que vai acontecer. Nós não sabemos quando. E aí você fica dentro desse processo. Tática do medo, que é essa tática do fim do mundo. A igreja de fim de mundo tem essa tática do medo, essa tática vamos dizer assim, a tática do estresse espiritual, a tática do medo, daquela pressão psicológica. Então, rapidamente, juízo investigativo, por exemplo, é uma tática do medo. Seu nome pode passar em juízo a qualquer momento. Não se esqueça de nenhum pecado cometido todos os dias. Se você não guardar o sábado, seu nome será arriscado. Se você não seguir a dieta adventista, seu nome será arriscado. Se você rejeitar Ellen White, estará perdido. Se você sair da IAD, você estará na Babilônia. Por exemplo, a tática do medo, o adventismo sobre o decreto dominical. Decreto dominical é o quê? Perseguição sociofinanceira, decreto de morte, perseguição física e de morte, humanidade sem Jesus como intercessor, caos mundial, e aí Jesus volta. Então, eles pintam um cenário para que você fale o seguinte, a partir do decreto dominical, todas essas coisas vão começar a acontecer. Você precisa ficar com a gente, porque nós temos o segredo, nós sabemos o que vai acontecer logo em seguida. Só um exemplo rápido aqui, que é o que vai acontecer essa semana, entre dias 13 e 17 de outubro de 2023, que é
End Time Preparation Camp Meeting. Que significa o quê? É um acampamento de sobrevivência na selva, que é um acampamento de preparação para os fins dos tempos. Então, as igrejas adventistas, no caso da região da Flórida, vão todas se reunir nesse acampamento para receber treinamento de como sobreviver depois do decreto dominical. Então tá aqui, olha, a descrição do próprio flyer deles. Uma reunião campal adventista sétimo dia tradicional para pessoas com mentalidade o quê? Remanescente. Lembra que eu falei? Somos os remanescentes, somos os melhores, somos o povo de Deus, etc. Para preparar-se, remanescentes que desejam ser inspiradas a se mudar para o campo, preparar-se para o momento em que não poderão comprar ou vender, e então se preparar para fugir para o isolamento em regiões selvagens na natureza. Vai acontecer agora entre os dias 13 e 17 de outubro de 2023, e aí está o site wildernesssurvivalcamp.com. É mais um evento, como vários que existem na Igreja Adventista, de treinamento para quando? Para esse momento aqui, ó, decreto dominical, perseguição sociofinanceira, decreto de morte, perseguição física e morte, a unidade sem Jesus como intercessor, caos mundial, Jesus volta, você precisa estar escondido no mato durante todo esse processo, quando isso acontecer. Bom, a percepção aos poucos vai mudando dessas pessoas, elas vão ficando, vamos dizer assim, cansadas de carregar essa pedra, cansadas de carregar todo esse grupo, esse conjunto de crenças completamente bizarras, malucas, antibíblicas, sectárias, e a pessoa vai ficando cansada, chega um momento que ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais participar de um grupo onde as coisas são prometidas, e na verdade nunca acontecem, e onde a estrutura das crenças, literalmente, não tem base na palavra de Deus. Então, o importante agora, nesses últimos 2 slides, é o quê? Falar sobre a janela de 3-10, que é a janela de 3, 6 e 10 anos, que ex-evangélicos passam, outras religiões, pessoas de outras religiões passam após entrar no Adventismo, ex-católicos e pessoas sem religião, depois que entram na Igreja Adventista, depois que eles se batizam no Adventismo, existe uma janela de 3 a 10 anos. Então, despertar, salvar pessoas, retirar pessoas desses movimentos sectários tem um prazo. É importante você, como pastor, como líder, saiba disso. É muito mais fácil tirar a pessoa e libertar a pessoa do Adventismo dentro da janela de 3 anos. É muito menos fácil, assim, vamos dizer assim, é médio a possibilidade de libertação dentro da janela de 6 anos. E quando a pessoa passa dos 10 anos no Adventismo, é quase impossível. Eu não vou falar impossível, porque para Deus nada é impossível, eu sou um exemplo disso, mas é muito baixa a possibilidade de libertação após 10 anos no Adventismo, e você percebe que os evangélicos, eles têm uma capacidade maior de se libertar do que pessoas que não tinham religião ou que pertenciam a outras religiões. Por fim, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês sobre o que está por vir. O que está por vir é uma arrebentação no dique chamado Ellen White. Ellen White é como se fosse um dique. Nessa imagem aqui que você está vendo na apresentação, vou aumentar um pouco para você, você percebe que as águas dessa represa possuem a verdade, possuem o evangelho, possuem paz, possuem o cristianismo e possuem um descanso espiritual verdadeiro em Cristo, né? E esse dique, prevenindo essas verdades de atingir as pessoas, se chama Ellen White. Ele vai ser destruído, ele vai cair. Falta muito pouco, mais alguns anos, e Ellen White vai com certeza vir à tona como uma das maiores farsas da religiosidade ou dos movimentos pseudo-cristãos, vamos dizer assim, da história, como uma farsa completa. E quando isso quebrar, quando esse dique, essa represa se arrebentar, os adventistas que moram aqui embaixo vão receber as águas da verdade do Evangelho. Mas muitos deles vão ficar com raiva, com decepção, com rancor, com agnosticismo, ateísmo e outras formas de religião não cristãs como resultado das descobertas dessa verdade. E isso é natural, porque nós somos seres humanos. Quando nós vemos que nós fomos enganados, desrespeitados, que nós fomos trapaceados durante tanto tempo, por uma organização usando a Bíblia, usando o nome de Cristo, é muito duro você passar por isso. Então nós precisamos estar prontos para ajudar os sinceros e acolher as pessoas que serão impactadas pela palavra de Deus. E a pergunta que fica é: a sua igreja está protegida e preparada para alcançar as pessoas com amor, pregar o evangelho verdadeiro, alertar contra o adventismo, dar suporte emocional, apresentar o Cristo vivo, desenvolver parcerias, produzir mídias e literatura, pregar a esperança em Jesus? Essa é a mensagem.
Essa mensagem que fica, eu quero deixar para você hoje, líder de igreja, pastor de igreja, membro evangélico, para que você esteja atento para as mentiras e para a estrutura, para a estratégia de como a igreja adventista arranca pessoas do evangelho de Cristo para um movimento sectário, e que você seja luz para essas pessoas e que essa apresentação de alguma forma tenha ajudado você nessa possibilidade, nesse projeto, nessa iniciativa. Se você vir uma pessoa que é ex-adventista perdida, estenda a mão. E se você vir uma pessoa adventista ativa dentro da igreja, apresente o evangelho de Cristo para essa pessoa. Não brigue, não discute, não ataque, mas literalmente apresente o evangelho de Cristo com amor, estenda a mão para essa pessoa, e muitos deles, mesmo com o coração duro, após tantos anos, como eu era, por exemplo, vão ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai bater na porta deles. Cristo vai bater na porta deles, dizendo: "Hey, abra a porta, que eu quero entrar." Então, que você seja luz para essas pessoas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse congresso, e fica aqui o meu abraço para todos vocês. Até a próxima.